Boa noite, cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Espero que estejam todos bem. Hoje, essa noite, teremos essa mensagem bíblica gravada, em virtude de estarmos vivendo em isolamento social. Mas antes, eu convido você a uma palavra de oração. Vamos agradecer a Deus por mais uma semana de vida. Vamos pedir a Deus que Ele continue a cuidar de cada um de nós. E em especial, vamos pedir a Deus pelas pessoas que estão enfermas, hospitalizadas nesse momento. Que Deus, com a sua mão, possa estar restaurando a sua saúde. Curva a tua cabeça, fecha teus olhos, vamos orar. Amado Deus, querido Pai, obrigado por mais essa semana de vida que o Senhor nos deu. Agora nós pedimos, em Teu nome, Jesus, que o Senhor possa estar cuidando de cada um de nós, de cada pessoa que vive ao nosso redor. Em especial, Deus, nós pedimos, ó Pai, pelas pessoas que estão enfermas, que são doentes, hospitalizadas nesse momento. Que o Senhor possa, Deus, estar restaurando a saúde de cada uma delas. Assim eu oro, em Teu nome, Jesus. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso meio. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Maurício Vargas, da Primeira Igreja Batista em General Câmara, uma congregação da Igreja Batista Cristal de Porto Alegre. Essa noite gostaria de compartilhar a mensagem bíblica com você com o seguinte tema: não se preocupe, Deus está no controle. Não se preocupe, Deus está no controle. Para isso, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos 25 a 34. Não se preocupe, Deus está no controle. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. Eu leio na versão Nova Almeida Atualizada. Diz assim a palavra de Deus: por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E porque se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer delas. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Curva tua cabeça, fecha teus olhos, vamos orar mais uma vez. Amado Deus, querido Pai, que a pessoa que agora escuta essa mensagem possa confiar em Ti, possa evitar preocupações excessivas, evitando ansiedade, Pai, e possa ter a convicção, ter a fé que o Senhor está no controle de sua vida. Assim eu oro em Teu nome, Jesus. Amém. Não se preocupe, Deus está no controle. Hoje em dia, muitas pessoas têm a dificuldade de focar suas vidas no agora, tendo sempre em mente o dia de amanhã. Como vou estar daqui a 5, 10, 15 anos? O que vai acontecer na minha vida daqui a algum tempo? Viver dessa forma conduz a uma preocupação excessiva que provoca, em muitas vezes, a ansiedade. Preocupar-se com algo que não está ao nosso alcance é prejudicial à nossa saúde mental. E assim, adoecemos. É justamente isso que Jesus está ensinando a seus discípulos. Eles deveriam viver um dia de cada vez, evitando preocupações excessivas, evitando ficarem ansiosos. A palavra preocupação aparece nessa narrativa bíblica 5 vezes.
A preocupação é algo que deveria ser evitado, assim evitando também a ansiedade. Eles precisavam viver tendo esperança que Deus estaria no controle de suas vidas. Eu aprendo nesse texto que a preocupação excessiva pelo dia de amanhã nos conduz à ansiedade. A preocupação excessiva pelo dia de amanhã nos conduz à ansiedade. Eu gostaria de compartilhar com você 3 atitudes que nós podemos fazer para evitar as preocupações excessivas. A primeira atitude que eu convido você a fazer é esta: busque o reino de Deus. Acompanhe comigo o que fala o versículo 33, ele diz assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Vejam bem, o versículo começa da seguinte forma: mas busquem. Os ouvintes, os discípulos de Jesus, precisavam buscar o reino de Deus. Eles precisavam ter em mente a realidade de Deus pensada para a vida deles. Eles precisavam viver a realidade do Deus criador e sustentador de suas vidas. O Deus que cuida da sua criação nos mínimos detalhes. Era essa realidade que eles precisavam procurar viver, buscar esse reino, essa realidade, já naquele momento até a eternidade. Viver integralmente o reino de Deus. Era esse reino que eles precisavam buscar. E a preocupação excessiva, sem esperança, deveria ser evitada. Assim, eles estariam evitando de viver ansiosos. Eu preciso compartilhar com você que cada um de nós precisa buscar o reino de Deus da mesma forma. Cada um de nós precisa buscar viver a realidade que Deus quer para a nossa vida agora. Um Deus que cria, um Deus que sustenta a sua criação. É essa realidade que nós precisamos viver. Não é no sentido de não fazermos nada e esperarmos que tudo caia do céu. Não. É viver um dia de cada vez fazendo a nossa parte e tendo esperança que Deus fará a dele. Deus cuidará do dia de amanhã. Nós vemos no texto o exemplo dos pássaros, que o texto não fala que os pássaros não fariam nada. Os pássaros continuariam com sua vida, buscando o alimento. Mas esse alimento seria dado por Deus, como vemos na natureza no dia de hoje. Viver o reino de Deus não significa não fazer nada, é esperar que Deus nos dê tudo de mão beijada. Mas sim, nós precisamos buscar a realidade de Deus, fazer a nossa parte e esperar que Deus faça a dele, ter a confiança, a esperança que Deus fará a sua parte. O Deus que sustenta, que cria, que cuida da sua criação. É viver essa realidade no dia de hoje. O próprio Deus que nos deu a vida, que nos deu o nosso corpo, cuidará do restante de nossa vida. A preocupação excessiva pelo dia de amanhã nos conduz à ansiedade. 3 atitudes que nós precisamos ter para evitar preocupações excessivas, para evitar vivermos ansiosos. A primeira delas é buscar o reino de Deus. É ir ao encontro dessa realidade de vida, onde Deus cuida, onde Deus cria, onde Deus sustenta sua criação. E a segunda atitude que a gente deve fazer é dar prioridade para o reino de Deus. Acompanhe comigo o que fala o versículo 33, ele diz assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Interessante que nós vemos que os discípulos não deveriam apenas buscar a realidade, mas deveriam colocar em primeiro lugar. Os discípulos precisavam priorizar o reino de Deus em suas vidas. Eu preciso compartilhar com você que cada um de nós também precisa priorizar o reino de Deus em nossas vidas. Na prática, devemos priorizar a vida de acordo com a vontade de Jesus. Quando colocamos o reino de Deus em prioridade, Jesus deve vir em primeiro lugar em nossas vidas. Como é difícil nos dias de hoje nós termos prioridades. Priorizamos nós mesmos e nossas vontades, ora priorizamos pessoas, priorizamos metas, priorizamos sonhos,
e Jesus e o reino de Deus ficam sempre em segundo plano. Não é assim que nós devemos viver. Nós devemos priorizar o reino de Deus em primeiro lugar e assim continuarmos a nossa vida. Quando isso acontece, passamos a viver por nós mesmos, passamos a viver preocupações excessivas, viver ansiosos, porque confiamos apenas em nós mesmos. É por isso que nós precisamos buscar o reino de Deus. É por isso que nós precisamos colocar em prioridade o reino de Deus e ter esperança que Deus está no controle. Deus cuidará de cada um de nós. Interessante que essa é uma decisão pessoal e fundamental para a nossa vida espiritual e também material. Dias difíceis virão, como fala o texto. Problemas existirão, mas com Jesus como prioridade é diferente, que Ele vai conosco. Quando colocamos o reino de Deus como prioridade, enfrentamos nossas dificuldades de uma forma diferente, sabendo que há um Deus que cuida e que sustenta a sua criação, nos dando esperança de dias que virão. A preocupação excessiva pelo dia de amanhã nos conduz à ansiedade. 3 atitudes para evitarmos preocupações excessivas. A primeira atitude é buscar o reino de Deus. Busque essa realidade para a sua vida. Busque a realidade de um Deus que cria, que sustenta, que cuida, que traz esperança. Dê prioridade a esse reino de Deus. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida. E em terceiro, confie em Deus. Vejamos o que fala ao final do versículo 33, ele diz assim: mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Interessante, os discípulos precisavam confiar em Deus. Eles precisavam buscar o reino de Deus, precisavam priorizar o reino de Deus, e tudo seria acrescentado pelo próprio Deus, demonstrando o cuidado de Deus na vida deles. Isso não demonstra que teriam ausência de problemas. Cada um teria suas dificuldades. Mas Deus estaria no controle, mesmo quando tudo parecesse estar fora de controle. Vou repetir. Deus estaria no controle, mesmo que quando tudo parecesse que estaria fora de controle. As preocupações excessivas só trariam problemas, deixando-os cada vez mais ansiosos, pois nada poderiam fazer a não ser confiar em Deus, a não ser buscar o reino de Deus, a não ser priorizar o reino de Deus. Eu preciso dizer para você que me escuta, que cada um de nós também precisa confiar em Deus. Na prática, no momento da ansiedade, no momento em que perdemos a esperança, no momento em que pensamos não ter mais saída, precisamos confiar em Deus. É preciso olhar para o Deus que cria, que sustenta, e um Deus que enviou seu próprio Filho por cada um de nós. A maior expressão de amor Deus fez por cada um de nós, enviando seu Filho para morrer na cruz, para o perdão de nossos pecados. Esse Deus que enviou seu Filho é o Deus que cuida de cada um de nós, é um Deus que ama a cada um de nós, é um Deus que faz a sua parte, que sustenta, que cuida de sua criação, um Deus que deu seu Filho para que todos nós voltamos a ser reconciliados com Deus por meio do sacrifício de Jesus. Deus nos ama e espera de nós confiança na sua provisão. Deus nos ama ao ponto de querer estar conosco na eternidade, por isso enviou Jesus. Basta cada um de nós agora dar um passo de fé, buscando esse reino, priorizando esse reino, confiando em Deus e entregando a nossa vida para Jesus. A cada um de nós cabe essa ação. É preciso seguir um dia de cada vez em nossas vidas, sabendo que Deus é que luta por nós em cada detalhe, em cada situação. Deus está no controle. Evite preocupações excessivas. Evite a ansiedade. No momento em que tudo parecer estar perdido, confie em Deus. Eu preciso terminar essa mensagem bíblica
desafiando você. Se você tem estado preocupado excessivamente com o dia de amanhã, se você tem andado ansioso, busque o reino de Deus, busque a realidade de Deus, busque ter um relacionamento com Deus por meio da pessoa de Jesus. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. É isso que a Bíblia nos fala. Busque por meio de Jesus ter um relacionamento com Deus. Fale com Deus por meio de Jesus e você irá ter alívio em sua alma. Dê prioridade para o reino de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar em tudo que você venha fazer, em tudo que você venha pensar, em todas as suas ações. Coloque Deus em primeiro lugar, indo à frente. E quando tudo der certo, quando você ultrapassar cada dia mal que porventura vir, você exalte o nome de Deus. Ore agradecendo. Exaltar o nome de Deus é uma simples oração dizendo: Senhor, obrigado porque o Senhor cuidou cada vez mais de mim, da minha vida, das pessoas ao meu redor. Viver assim, exaltando o nome de Deus, é dar prioridade a Deus. E por fim, confie em Deus, querido. Você não está sozinho. Jesus está aqui nesse momento agora, querendo habitar em seu coração. Para isso você precisa dar o passo de fé, aceitando-o como Senhor e Salvador de sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus, se você ainda não se arrependeu de seus pecados, essa é mais uma oportunidade que você tem para entregar a sua vida a Jesus. Nesse momento, curva tua cabeça, fecha teus olhos, vamos orar. Amado Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por cada pessoa que escutou essa mensagem. E agora, Senhor, eu peço, Pai, que o Senhor cuide de nós, que nós possamos cada vez mais buscar o Seu reino, dar prioridade para o Seu reino e confiar no Senhor. Assim eu oro em Teu nome, Jesus. Amém. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Um grande abraço.